Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Rafael, seu amigo poliglota, e hoje a gente tem um convidado muito especial. Eu tô aqui com o Felipe, seja muito bem-vindo. O pessoal Prazer já estar sabe aqui, Rafa. O prazer é todo nosso, meu e dos nossos amigos, né? Eu sempre digo, apareceu aqui já é um dos nossos, como diria o nosso amigo Verdun. Olha o tamanho da responsabilidade que esse cara tá colocando aqui nas costas, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não. Aqui é muito simples, é uma conversa sincera entre amigos, certo? Certíssimo. Então, tá sincero é comigo mesmo, né? Opinião sincera, não é mesmo? O nome do canal. Já deixo aí o convite para quem quiser se inscrever no canal dele. Tá aí o nome, é só pesquisar, é bem fácil de achar, né? Acho que é. Perfeito. Vamos começar então. Antes da gente falar de carros, eu queria sempre eu sempre gosto de conhecer um pouco mais a pessoa, e não a profissão, ou a posição, ou qualquer coisa assim. Então... Quer que eu conte um pouco a minha história? Eu sou um cara que eu falo demais, né? Se eu começar a falar aqui, o negócio vai acabar com a memória do celular aqui, não vai dar tempo nem de gravar tudo. Mas vamos lá. Vai lá. Eu sou de Porto Alegre, a minha vida inteira eu sempre gostei muito de carros, eu sempre fui muito ligado em desmontar coisas e montar coisas, eu adorava mexer desde pequenininho. Na época que eu era pequeno, eu quebrava muitas coisas, né? E aí quando eu tive que escolher uma profissão, eu tinha uns 16 anos ali, que eu tinha que decidir o que eu ia estudar na faculdade, eu fui perguntar pro meu tio, que era um cara que eu me espelhava muito nele, o que ele tinha feito da vida. E ele tinha feito engenharia e ele era um diretor de uma grande empresa, da Dana, lá em Gravataí. E eu disse, pô, que legal, se eu fizer engenharia eu consigo ser que nem tu, que eu queria ser que nem ele, né? Ele disse, claro, faz engenharia, eu te coloco como estagiário aqui. Aí eu fiz, depois de 2 anos já estudando, só me dedicando à faculdade, eu comecei a trabalhar como estagiário. E aí entrei no ramo industrial. Fiquei 20 anos na indústria, trabalhando geralmente em chão de fábrica, mas passei por todas as áreas, qualidade, processo, logística, PCP, enfim, todas as áreas possíveis. E aí, em 2016, a empresa que eu estava trabalhando, ela estava indo muito mal e fechou a unidade em Canoas. E a minha filha estava para nascer, minha primeira filha. E eu, que era um cara que tinha muitos hobbies, fazia muitas coisas. Eu pedalava, andava de moto, eu tinha banda, eu corria de automodelo, eu dava tiro, fazia de tudo. Aí eu tive que simplesmente parar com tudo da noite pro dia. Primeiro porque estava sem trabalho, segundo que eu tinha que cuidar da minha filha. E aí peguei a câmera que eu usava para gravar os vídeos de ensaios da banda e peguei e comecei a gravar uns vídeos pro YouTube. Eu já vinha pensando em algumas coisas para fazer. E a ideia inicial, e por isso que é a opinião sincera, o canal não era para ser de carros, ele era para ser de produtos no geral, assim, sabe? Era para ser produtos que eu tinha comprado para minha filha que estava para nascer, essas coisas assim. E o primeiro vídeo, esse não vai acertar. Sabe qual foi o primeiro vídeo do canal? Qual que foi? Vocês têm noção aí? Vocês não sabem, né? Eu duvido que vocês não acertam. Eu vou ter que falar. Foi um bebedor de cachorro, tá lá até hoje. Nossa. Cara, é bizarro. A minha filha tá pequenininha. Foi o que estourou primeiro, assim, de... Não foi o que estourou. Foi o primeiro vídeo. Ah, tá. Foi o primeiro vídeo, não foi o que estourou. Aí eu sei que aquele vídeo eu fiz como eu queria mostrar um conserto, um recurso que o bebedouro tinha, né, que as pessoas não sabiam, né, porque eu via muito comentário na internet dizendo que aquele bebedouro era ruim, que o cachorro não conseguia tomar água o suficiente. Mas eu, como um engenheiro fuçador, eu abri o bebedouro e descobri que era só tirar as bolinhas de dentro, e daí dava mais fluxo de água. E fiz isso. E aí eu quis ensinar as pessoas, né, a fazer isso também. Lógico, não deu alcance, foi um fiasco, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Até que eu troquei de carro porque eu precisava de mais espaço para levar o carrinho e todas as tralhas da minha filha. Comprei um Etios na época, sedã, horroroso, coisa mais feia do mundo. Mas era o lançamento do Etios sedã automático. E, cara, eu adorava aquele carro, adorava. Eu pensei assim, eu já tinha voltado a trabalhar, estava trabalhando em outra empresa, em Canoas também. Eu vou gravar o consumo desse carro, porque todo mundo fala dele só porque ele é feio, dizem que é ruim. E, na verdade, eu queria mostrar que o carro era bom, que o carro tinha qualidades. Vai advogar pelo carro, né? Não isso, eu só queria mostrar um outro ponto de vista. Sim. E aí, às 6 horas da manhã ou 5 horas da manhã, eu botei a câmera para gravar no carro, tava indo de madrugada, e gravei o consumo do carro. Cara, daqui a pouco tinha 50 inscritos no meu canal. E o vídeo chegou a 1.000 visualizações, eu digo, nossa, de onde é que saiu tanto maluco assim, né? Só gostou. E aí o pessoal começou a pedir mais e mais de carro, eu tentei fazer de produtos mais e não teve jeito.
Aí eu vi que ali era negócio de carro. E os primeiros vídeos começaram a ser só daquele Etios, porque as pessoas me pediam, mostra o rádio, me explica como é que funciona tal coisa, me explica como é que conserta isso, como é que conserta aquilo. Eu fui fazendo, até que chegou um ponto que não tinha mais o que gravar o Etios e comecei a gravar outros carros também. Outros carros. Em resumo, caí de paraquedas numa coisa que eu adorava, e depois de 1 ano e pouco eu convidei o Gustavo para gravar comigo. Quando chegou em quase 3 anos de canal, o canal tomou uma proporção assim que eu disse, olha, ou eu me dedico ao canal, ou eu me dedico à minha profissão, porque nenhum dos dois estava dando certo mais. Mas você acha que você tinha noção, assim, você imaginava que ia impactar tantas pessoas o canal? Assim? Claro que não. Na verdade, o meu sonho era um dia, quem sabe, chegar a 100 mil inscritos. Então era mais um hobby, não era tinha um hobby. Ideia do que era. Era um hobby, era e continua sendo um hobby. Eu faço tudo que eu faço com muito prazer. Eu não faço por questões profissionais. Consegui unir a minha profissão a uma coisa que eu adoro. E para mim continua sendo isso o principal objetivo. Tanto que eu gosto de dizer que eu perco dinheiro todo dia, porque se eu fosse um cara que pensasse mais na questão financeira, eu faria tudo diferente. Mas eu faço do jeito que eu gosto, como eu quero, porque eu acho que assim é que me dá prazer. Se eu fosse fazer diferente, se torna um trabalho chato, pentelho, e eu não gosto dessas coisas. Desculpa o palavrão. Não, aqui tá em casa. O pessoal quer saber e eu não vou deixar de perguntar. Você disse que foi muito ao acaso, que acabou se tornando foco a questão dos carros, né? Mas nota-se que tem uma paixão realmente, que uma coisa é gostar, outra coisa é ter paixão por aquilo ali, né? Pois então. De onde que veio isso? O que deu essa fagulha inicial? A minha família toda é meio voltada a carros, assim. Meu pai, ele trabalhou com retificadora, meu avô tinha uma retificadora que eu não conheci, né? Mas ele tinha uma retificadora de motores lá em Porto Alegre. Os meus tios gostavam muito de carros e eu cresci dentro de um Ford Prefect que estava atirado lá no canto da casa da minha avó, que era o primeiro carro da família. Foi o primeiro carro lá em 1947, minha bisavó comprou com muito sacrifício e eles pararam de usar esse carro em 75, eu nasci em 79, e aí meu tio estava começando a reformar o carro e não terminou. E eu cresci dentro do entulho do Prefect lá. Era um carro abandonado no cantão lá. E eu sempre quis saber de carro e tal, e eu tinha uma tia-avó que casou, mas era separada e tal, e ela não teve filhos, então ela cuidava da gente como se fosse filho dela. E essa minha tia-avó, digamos que ela não era focada em carros, mas ela gostava de carros também. A minha família tinha esse pezinho, sabe? E eu nunca me esqueço que ela tinha acho que uns 3, 4 anos de idade, a gente caminhava na rua e ela fazia uma brincadeira comigo que era: Felipe, que carro tá vindo lá? Não olha, me diz que carro tá vindo. E eu tinha que adivinhar. No início, obviamente, eu errava tudo, mas com o tempo eu fui pegando o jeito, até porque era fácil, né? Pelo barulhinho? Claro, pelo barulho. Mas naquela época que nós tínhamos Marajó, Fusca, Brasília, 147. Não era que nem hoje, né? Os barulhos eram altos e característicos, então era fácil de adivinhar. E aí ela me levava para passear, imagina, ela foi a única motorista do Prefect, esse da minha bisavó. Depois de 75 ela comprou um Corcel 0, que meus pais usaram ele para lua de mel, e ela dirigiu esse carro até o fim da vida dela. Então assim, ela tinha uma relação com o carro e eu sempre gostei muito de carro. Pra ter uma noção, Rafael, eu acho que em 89, eu tinha uns 10 anos de idade, eu sonhava com aqueles mini carrinhos assim, que todo mundo ia para a escola com aqueles negócios e a gente subia numa rampa e parava dentro da classe. Em vez de ter a mesa, eu sonhava eu parando com aqueles mini carrinhos e estudando ali dentro do carrinho. O carro, ele é parte de mim. Eu não sei explicar porquê, mas eu sou assim. Não tem como a gente lutar contra isso, Não né? tem. Na verdade, hoje é um grande prazer poder fazer conteúdos de carro. Abraçar, né, realmente aquilo que gosta. Eu sempre falo pro pessoal do canal, inclusive o Guardiões da Manhã, que depois a gente vai autografar e vai dar um pro nosso amigo, né? Mas Guardiões da Manhã também, ele sempre tenta passar essa mensagem de que eu acredito muito, não sei qual é a tua religião, qual é o teu pensamento quanto a isso, mas eu acredito muito que Deus vai guiando a gente, né? Por exemplo, meu pai, a gente tá aqui no cenário cheio de miura, cheio de coisa, o pessoal olha pensando, foi sempre assim, mas não, gente. Meu pai, que tá ali atrás com a produção, ele sempre trabalhou, por exemplo, com seguros, fez seguros da Miura, viu os carros na fábrica, estava sempre tentando abraçar essa paixão.
E mesmo quando a gente está trabalhando numa coisa que a gente não gosta ou que a gente pensa que não tem nada a ver, aquilo sempre acaba voltando pra gente. Vocês me conhecem, não conhecem? A educação física, o direito, mas se não fosse o teatro e a atuação, a gente não estava aqui com o nosso convidado. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu vou te falar mais, assim, eu acho que as coisas, eu não tenho uma religião definida, porque eu nasci católico, eu fiz várias etapas do catolicismo, mas em determinado momento eu acabei, e desculpa, eu vou falar uma coisa aqui que talvez não te agrade, mas eu acabei descobrindo que o passado da Igreja Católica a condena. Isso me deixou muito revoltado, muito chateado com a Igreja Católica. Então, por isso, eu decidi, digamos, me afastar da Igreja Católica, mas não significa que eu não acredite em Deus, eu não acredite no bem, não acredite nas coisas certas. E pelo contrário, eu acredito que a melhor religião é aquela que prega o certo pelo bem, sem esperar nada de ninguém. Certo. E eu não sigo nenhuma religião, mas hoje a que mais fecha com o meu pensamento é o Espiritismo. Mas o Espiritismo real, não aquele que tu vai e a pessoa te cobra para fazer uma sessão, coisa assim. O Espiritismo, o Espírita real mesmo, o raiz, é aquele que faz as coisas e não espera nada em retorno. Porque ele sabe que o mundo vai conspirar a teu favor. Sim. É muito engraçado isso que você falou do mundo conspirar a nosso favor, que acaba, querendo ou não, vindo em direção a isso, né, do guia, né, de guiar a gente para aquilo. E a questão da ressonância também. Mas você tocou num ponto muito interessante, que foi a questão dos objetivos, do sonho, né, que vai se realizando. Tem algum que você ainda não conseguiu, que você sente que está perto, mas você não consegue ainda pegar? Olha, Rafa, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que definir para a vida e que eu não levo desta forma, porque isso me gera uma certa frustração. Eu tenho um sonho que eu quero pegar e não consigo chegar nele. Eu acho que isso pode ser prejudicial para a minha saúde. Então, eu sou muito grato por tudo que eu tenho, por tudo que eu atingi, por toda a minha família, pelas alegrias que eles me dão e pelos problemas que me trazem também, porque isso a gente sempre cresce com os problemas. Mas eu não tenho nada que eu diga assim, eu gostaria de ter isso e não tenho. Porque eu acho que fica... Foi pesada essa. Foi pesado. Porque eu acho que não sei, fica me parece, e aí eu não quero usar a expressão errada, mas me parece ser um pouco ganancioso da vida. E isso não faz parte do meu objetivo de vida. Ganância é uma coisa que eu não... Seja grato, não seja ansioso. Seja grato, não seja ansioso. Que bacana. E não seja principalmente ganancioso. Tá certo. E o seu canal bate muito com o meu na questão da internacionalidade, né? A gente está sempre pregando aqui as línguas estrangeiras, culturas estrangeiras, a forma de expressão do ser humano na sua forma mais pura, né? E você já foi para vários lugares, né? Mas tem algum que você quer ainda ir e não foi? Que ainda tá na lista? Tem um lugar que eu já fui várias vezes, e se eu puder eu quero ir até o final da minha vida várias vezes ainda. E na verdade... Fiquei até curioso agora, né? É uma coisa idiotice, é besta, assim, mas na verdade eu tenho que voltar um pouco no passado para explicar essa história, senão não faz sentido nenhum. Vai lá. Imagina que na década de 80, tudo era muito diferente. Tu não viveu esse período, cara, tu não faz ideia de como o Brasil era fechado, como as coisas eram estranhas. A gente via coisas vindo do Paraguai, às vezes era uma caneta colorida, e aquilo para nós era o máximo, porque aqui no Brasil não tinha. A gente comprava um chiclete que vinha num formato diferente, colorido, com gosto diferente, aquilo era o máximo. Então a gente valorizava muito qualquer coisinha que chegava para nós. Não é que nem hoje, que tu tem em abundância qualquer coisa em qualquer esquina. Até informação, né? Era muito diferente, a gente era muito fechado aqui. E eu nunca me esqueço, meu pai sempre dizia que queria levar a gente pro Nordeste, porque meu pai adorava o Nordeste, eles tinham ido pro Nordeste na lua de mel. Que bacana. Então o sonho dele era ir pra lá. Aí um dia ele trouxe uma agente de viagens lá em casa, ela chegou com 2 álbuns de fotos para mostrar a viagem do Nordeste. Ela abriu, mostrou as praias, onde a gente iria e tal, e eu achei aquilo muito legal. Mas você imagina, eu tinha 8 anos de idade, meu irmão tinha, sei lá, 4 anos, 5 anos. Quando ela disse, olha, esse álbum vocês gostaram, legal, mas deixa eu mostrar um outro diferente aqui, que eu acho que as crianças vão gostar mais. Ela me abriu um álbum da Disney. Ah. Cara, quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus do céu.
Não é possível. Vocês não conseguem ver, mas a produção foi a loucura lá atrás, que nem gostam de Disney essa família. Cara, quando eu vi aquilo assim, ó, nossa, começou a plantar coisas que eu nem tinha vivido ainda na minha cabeça, e cada folha que passava... Aquela magia, né, vindo pra perto da gente. Exato. E aí terminou aquilo e meu pai olhou e disse, não, lindo, maravilhoso, mas a gente não tem dinheiro para ir pra Disney. Sim. Aí ela disse assim, tá, e se eu te contar que é mais barato ir pra Disney do que pro Nordeste? E aí, final da... comigo, cara. Sim, em 1988 era mais barato ir pra Disney do que pro Nordeste. Meu Deus! E aí a gente foi pra Disney. Eu fui pra Disney, eu entrei naquele país quando falava inglês? Nada. Coragem, né, gente? Coragem. Na década de 80 ninguém falava inglês. Esse é o ponto. Ninguém falava inglês. Eram pouquíssimas pessoas. Uhum. E aí eu pisei naquele país, os cheiros, as pessoas caminhando, diferente, os espaços, as coisas. Cara, eu olhei aquilo, meu Deus do céu. Aquilo gravou de um jeito. É outro mundo, né? Outra realidade. Outro mundo, é outro jeito de ser, de viver. E eu voltei com uma coisa tão legal, mas tão legal, que eu comecei a estudar inglês por causa disso. Então, e dá ou não dá aquela sensação de que agora tu carrega um pedaço daquilo contigo? Sim. Durante muitos anos eu queria morar lá. Eu consegui voltar em 95, depois não consegui mais. Aí eu voltei só em 2015, 20 anos depois. E então assim, eu botei isso como objetivo de vida. Toda vez que eu puder, eu vou voltar lá, porque aquilo me traz boas lembranças. Apesar de eu ter ido para vários lugares, e graças à minha profissão, né? Hoje eu tenho a oportunidade de conhecer vários países, e países lindos, maravilhosos. O único que realmente tem sentido para mim, não sei, quer dizer, agora tu sabe por quê, sim, é realmente os Estados Unidos. Você sabe que a Disney mesmo, ela tem vários lugares do mundo, né? Por exemplo, a França, tem o Japão. Eu não tenho vontade de ir para outros lugares. Nenhuma? Não. É lá. É a cultura americana, é aquilo que me remete quando eu pisei a primeira vez no país. Foi minha primeira viagem internacional, foi minha primeira viagem de avião, foi, sei lá, um lugar completamente diferente. Que bacana, cara. E falando de futuro, assim, digamos, se a sua festa de 60 anos fosse amanhã, quais seriam as pessoas que não poderia faltar? Olha, com certeza a minha família, isso eu não tenho a menor dúvida. E eu não fico pensando muito em fazer uma festa, mas eu gosto de estar com meus amigos. Então, a minha família tem que estar lá. E com certeza os meus amigos que fazem parte do meu dia a dia, eu também gostaria muito que estivesse. Que bacana. E uma mensagem que tu acha que talvez o teu eu do futuro precise ouvir? Algo que talvez te renove ou te dê um alerta, como é muito importante às vezes. Eu acho que o meu eu do futuro, ele sabe muito bem o que foi feito e o que tem que ser feito e o que tem que continuar sendo feito. Mas essa mensagem não vai ser para o meu eu do futuro, e vai ser para todas as pessoas que estão nos assistindo. Fiquem de olho. Façam para os outros aquilo e somente aquilo que vocês gostariam que fizessem para vocês. Que mensagem. Cara, esse é o meu lema de vida. Não tem outra coisa que me direcione para o meu caminho. Se eu acho que aquilo não é bom para mim, se eu não gostasse que fizessem para mim, se eu não gostasse que, sei lá, de ouvir alguma coisa, eu simplesmente me afasto. Não quero, não faço. Eu só faço aquilo que realmente eu gostaria que fizesse para os outros. Eu não era assim. Mais do que o conflito, a evasão. Então. Às vezes a evasão, mas a ação também, quando é necessário. A ação quando é necessário. Eu não era assim, eu aprendi a ser assim ao longo da minha vida, mas principalmente quando eu fui morar sozinho em Santa Cruz, eu estava lá com tempo livre, e ao invés de eu usar o meu tempo livre para fazer bobagem, como a maioria das pessoas faz, eu fui fazer trabalhos voluntários. E aí eu aprendi que no trabalho voluntário, tu faz não esperando nada de ninguém. Tu não espera que tenha um retorno em cima daquilo. As coisas vêm ao natural e o retorno vem pelo simples prazer de tu ter ajudado alguém. Que bacana. Fazer o bem sem olhar a quem, né? Sem esperar. É isso. E uma outra dúvida que me fica é quanto às pessoas. Quando a gente trabalha com conexão, como tem no teu canal, como estamos fazendo nesse, ou até no título de carreira, a gente acaba querendo não conhecendo muitas pessoas, interligando muitas pessoas através do canal e conhecendo várias culturas, várias perspectivas.
Quais tu acha que foram as lições mais valiosas que tu tomou dessas interações? Às vezes de uma pessoa muito explosiva que tu conheceu enquanto era muito calmo, ou o contrário. Olha, eu acho que a vida te ensina muitas coisas, às vezes tropeçando, às vezes só na observação. Mas uma das coisas que eu aprendi, assim, é que tem muitas pessoas que elas têm algum problema interno, ou problema com a família, ou problema em uma frustração sua. E o que eu entendi ao longo desses anos é que se tu for uma pessoa que vai agregar algo para ela, vai ajudar ela, não te aproxima. Se não te afasta. E não adianta levar pro teu lado pessoal, pro orgulho. Porque essa pessoa vai te atacar de alguma forma. Só que esse ataque não é um ataque por causa de algo que tu fez. É por causa de alguma coisa mal resolvida interna dessa pessoa. Que às vezes nem ela mesma sabe, né? Que nem ela sabe, ela não consegue entender isso. Ela tá tão revoltada com os problemas ou com algo que aconteceu que ela não gostaria que acontecesse. Então, na verdade, o que eu percebi se tu viu que aquilo não é legal, não rebate. Não rebate, não tem porquê. Ah, mas o cara tá te ofendendo, tu vai deixar assim? E o teu orgulho? Cara, não é comigo. Não é comigo. Que bacana. E por fim, a gente está aqui num ambiente cercado de miúras, cercado de carros. Não poderia faltar, acho que a gente está até sentando num banco de miúra. Estamos. Então, não poderia faltar essa pergunta. Como que tu conheceu essa marca? Eu imagino que tenha muito cedo vindo a conhecer também, entrar em contato com o meu pai, que está ali atrás da câmera também, né? Como que tu diria que essa marca te influenciou? Qual foi o impacto da Miura para ti? Pois então, cara, essa história ela é um tanto quanto estranha. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca gostei de Miura até 2021. E eu explico o porquê. A Miura, na década de 80, volta naquele cenário que eu falei lá, tá? Onde o Brasil era fechado, as coisas não existiam. A Miura era um mito aqui no Brasil. Ela era um mito. A gente via um Miura na rua, eu não tinha quase a oportunidade de ver nenhum rodando, mas eu via no shopping, às vezes exposto lá, e aquilo era um carro de outro planeta. Quando eu via o carro, eu dizia, meu Deus do céu, que coisa louca isso aqui, né? Nossa, ele fala, e aí começava a criar-se mitos também, né? Que não, ele dirige sozinho, que ele bota o cinto sozinho, que ele fala também, né? Que ele tem perfume. Dizem que fala. Dizem que tem perfume, que tu senta e sai perfume. Cara, era um monte de mitos que tinham em cima do Miura, porque ninguém via esse carro funcionando, só via ele exposto ou no máximo passando. Sim. Era muito raro de encontrar. Então era um carro muito... uma lenda, né? Era uma lenda, literalmente, sobre rodas. Mais até do que marcas já estabelecidas, tipo Porsche, Ferrari. Não existia Porsche no Brasil. Não existia Porsche no Brasil. A gente ouvia falar do Porsche e tal, mas aqui não existia. O Miura era o que tinha de melhor em todos os carros possíveis que o mero mortal poderia ver. A referência nacional era a referência nacional. E aí, assim, o tombo foi muito grande, não só para a Miura, mas para as outras fabricantes fora de série, porque na abertura de mercado ali na década de 90, início dos anos 90, aquela mágica, aquela aura, ela desabou. E ela não desabou aos poucos, foi um tombo violento, assim, foi do dia para a noite. O carro que era o nosso sonho, que a gente idolatrava, ele virou um lixo. As pessoas consideravam o carro um lixo. Pelo fascínio não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando isso, tá? Isso era as coisas que eu ouvia na época. As pessoas diziam, essa porcaria, isso aqui não presta pra nada, isso aqui é uma gambiarra, isso aqui só dá problema, porque eu fui enganado, paguei caro pra caramba, podia ter pago metade do que eu paguei no Eclipse, o Eclipse era muito melhor. Chegou as Grand Cherokees, nossa, aquele carrão gigante. Então, assim, o mercado mudou muito rápido e ele foi muito cruel com a Miura e com todas as marcas fora de série. Como naquela época eu gostava muito de carro, acompanhava todas as novidades e me deixei levar pelo que estava acontecendo, eu peguei uma certa raiva da Miura. Não vou dizer que peguei da Puma, não peguei, pelo contrário. E, ao mesmo tempo, eu fiquei com aquele sentimento, puxa, a Miura não é um carro legal. E aí, como a Miura realmente era muito inovadora e ela fazia coisas diferentes, os Miuras começaram a aparecer na rua e começaram a aparecer de uma forma que eu não curti. Que era o quê? Desbotado, quebrado, estragado. Eles começavam a circular
uma imagem totalmente diferente daquela que eu tinha na década de 80. No início dos anos 90 eles vinham sucatas sobre rodas, literalmente sucatas sobre rodas. E aquilo reforçou uma imagem ruim que eu tinha criado na cabeça. Então eu não gostava de Miura, não gostava. Mas eu sempre gostei muito do carro de fibra. Eu queria ter um Buggy, eu queria ter um Miura, eu queria ter esses carros diferentes. Até que, em 2021, eu via volta e meia o Gino lá com seus carros atirados na frente da casa dele lá, né? E aí um dia eu disse, cara, o canal tá grande e tal, vou conversar com ele. Eu sabia que ele era primo de um amigo meu. Eu disse, vou conversar com ele, vou aqui entender essa história aqui, por que esses carros estão aqui na frente, né? E quando eu fui conversar com o Gino, cara, a paixão do Gino é tão grande pela marca, aquilo foi tão legal, que eu disse, nossa, eu estava errado durante todos estes anos. Eu estava errado dos anos 90 até 2021 sobre a minha visão da Miura, da marca como um todo. Eu disse, puxa, por que eu não tenho um Miura? Eu preciso guardar a história do carro gaúcho, do carro que foi feito em Porto Alegre, dos caras que eram amigos do meu pai. O Gobi se criou no mesmo bairro que meu pai, o Aldo morava perto de casa, a casa dele inclusive é uma quadra da onde eu moro hoje. Então eu disse, cara, eu preciso guardar um pouco dessa história. E aí eu comecei a correr atrás da Miura, encontrei a primeira, comprei a primeira, a segunda acabou vindo meio sem querer, e hoje eu respeito muito a história da Miura, e inclusive me puno, digamos assim, por ter tido esse sentimento durante muitos anos, que foi uma coisa errada, que eu me deixei levar pelo que estava acontecendo no Brasil e com a marca. Sim. E foi muito ruim para todo mundo que estava envolvido com a Miura naquela época. Querendo ou não, o brasileiro também, ele tem até hoje, a gente está começando a combater, digamos, um pouco isso no geral, ter orgulho da nacionalidade, mas o brasileiro sempre teve um pouco essa síndrome de vira-lata, digamos, né, de o que vem de fora é sempre melhor. Eu sinto às vezes que o brasileiro tem um pouco disso, né? Eu diria que não é só o brasileiro, isso acontece em vários lugares. Já conversei com várias pessoas que eu sinto um pouco isso, mas aqui no Brasil essa síndrome de vira-lata é muito ruim, porque ela não é usada para se punir, ela é usada para falar mal dos outros. E isso é ruim. Entendi. Isso é ruim. Então, tu tem um Miura? É um chinelão porque tem Miura. Cara, eu acho isso a coisa mais ridícula do mundo. Abaixando os outros, né? Exato. Assim como o cara que tem qualquer carro antigo, vou pegar lá, tá? E desculpa os exemplos aqui, mas o cara tem o Chevetinho, um 147, um Escort, qualquer coisa. Os clássicos, né? Não me interessa que carro não me interessa o estado de conservação. Se a pessoa valoriza aquilo que ela tem, ela gosta, ela tem alguma história com o carro dela, ela precisa ser respeitada. E a pior coisa que tem dessa síndrome de vira-lata é que as pessoas não respeitam os outros. Sim. Eles gostam de usar aquilo para denegrir a imagem das pessoas. Isso é completamente errado. Aqui em Santa Catarina a gente tem muito amante de Fusca também, né? A gente vê direto o pessoal lá do Rio Grande do Sul, a questão do Fusca azul aqui ia viver todo mundo com o braço roxo, não ia dar muito certo. Mas muito obrigado por ter vindo aqui no canal, por ter tido essa conversa aqui com a gente e por ter falado um pouco da sua história, né? Eu fico muito feliz quando o convidado ele vem e eu vejo que ele bate com a nossa filosofia, com a filosofia que eu tento sempre passar pro pessoal, porque querendo ou não, é sobre isso que fala Guardiões da Manhã, é sobre isso que é Amigo Poliglota, é sobre isso que é a opinião sincera, é sobre a gente fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca, né? E mais do que isso, a gente sempre tentar puxar a pessoa para cima, porque muitas pessoas que estão assistindo agora às vezes não sentem que são capazes, não se sentem bem com como estão ou não se sentem que podem ir além, né? Posso falar um negócio aqui importante? Claro, tá em casa. Às vezes as pessoas elas olham para o que a multidão está fazendo e elas se sentem mal porque não estão seguindo aquele caminho. Amigo, deixa eu te falar um negócio bem sincero. Não é porque todo mundo está fazendo que aquilo é o certo. Se tu acha que o caminho diferente é o certo, e tu tem convicção disso, vai pelo teu caminho. Tu vai chegar no lugar certo. Inclusive, é muito engraçado você ter falado justamente isso, porque é justamente esse o maior problema do Uriel, sabe? Do protagonista aqui do Guardiões. Que ele não sabe nem sabe do que ele é capaz, nem sabe do que a família dele é capaz ou do que a família fez por ele até então, porque eles não falam, porque eles não precisam falar, eles fazem de coração, né?
E agora, ao longo da jornada, ele vai se descobrindo, vai descobrindo todo esse peso de ser um Aidan, esse peso de ser um herdeiro de toda aquela responsabilidade. E por mais que ele, no começo do livro, ele não confie muito que ele consegue, né? No final, ele vai mudando a cabeça dele. E é sobre isso. Eu acho que isso é a maior mensagem que a gente pode passar para o nosso próximo, justamente isso. Que a gente consegue. Se a gente arremangar as mangas, se a gente der o nosso máximo, não importa quem seja, a gente consegue, né? Outra coisa, acredite nos seus sonhos. E o caminho mais curto não te leva a lugar nenhum. Com certeza. O caminho mais difícil, mais longo é que te leva ao sucesso. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não pega esse caminho. A maioria das pessoas quer tudo de mão beijada e quer pegar o atalho. Por isso tu não pode seguir a maioria, né? Exatamente. Siga o que o teu coração manda. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael. E já digo pra você, se inscrevam no canal Amigo Poliglota, o Instagram também, @amigo_poliglota, que a gente tá sempre com mais conteúdos para te levar para cima, mostrar um pouquinho mais da nossa cultura, da nossa cidade e do que a gente é capaz. E claro, não poderia deixar de falar, se inscrevam também aqui no Opinião Sincera. Pode falar o seu arroba pra gente? No Instagram é @op.sincera. E no Instagram, Opinião Sincera, só botar lá que ele aparece. E pessoal, outra coisa, não se esqueçam, Guardiões da Manhã já está disponível no link da bio, na Amazon, no Clube de Autores, em todas as melhores plataformas, é só procurar. E o nosso cupom, que não poderia faltar, em homenagem ao meu pai, que está ali atrás da câmera, e em homenagem a esse figuraça aqui, Miura. Botem esse cupom e vocês vão ter um desconto generoso e vão poder mudar a sua vida e a vida do seu filho, do seu neto, de qualquer um jovem que está precisando mudar. Ficamos por aqui, até mais!